Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou termodinâmica básica. Então agora um caso particular a ser analisado ocorre quando nós consideramos que a capacidade térmica sob volume constante é igual a uma função que é a capacidade térmica sob volume constante, porém não dependente da temperatura, ou seja, uma constante em relação à temperatura. Então, nesse caso, à medida que a temperatura varia, a capacidade térmica sob volume constante permanece constante. Então, porquanto admitamos que a capacidade térmica permanece de uma determinada estrutura, de um determinado aparelho termodinâmico, de um determinado sistema termodinâmico, permanece constante, é possível então reescrever esta expressão da entropia da seguinte forma. Então nós podemos escrever assim: vamos trabalhar com a entropia molar, a entropia destinada a analisar um mol de um gás ideal, relativa a um mol de um gás ideal. Então essa entropia pode ser escrita da seguinte forma: entropia, dependendo da temperatura e do volume, é igual a entropia para a configuração de estado termodinâmico inicial, mais integral da temperatura inicial até a temperatura T, aqui capacidade térmica sob volume constante não dependente da temperatura, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, mais constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Então, de acordo com a análise real, o cálculo diferencial, o cálculo integral, a constante pode ser, sem qualquer perda de generalidade, retirada do processo de integração, uma vez que o limite de constante é igual à própria constante e a derivada de uma constante é igual a zero. Então, aqui nós podemos escrever assim: entropia dependendo da temperatura e do volume, entropia para aqui M igual a 1 mol de gás ideal. Então, nesse caso, a expressão é essa, nós já obtivemos. Então, nós temos entropia para a configuração inicial, a configuração termodinâmica inicial, mais essa constante agora, enquanto caracterizada como uma constante numérica, essa capacidade térmica sob volume constante, é retirada do processo de integração. Aqui nós temos temperatura inicial, temperatura final T, aqui dt dividido por T, mais R logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Então, usufruindo de propriedades da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral, nós já sabemos que essa integral pode ser reescrita da seguinte forma. Então, aqui nós já sabemos que essa integral de t elevado a menos 1 dt é igual ao logaritmo natural de t. Nós já sabemos, de modo que S, entropia dependendo de temperatura e de volume, é igual a entropia inicial mais a capacidade térmica sob volume constante, enquanto agora uma constante numérica em relação, e aqui nós podemos escrever uma constante, vamos manter assim, uma constante em relação à variação de temperatura. Nós temos então aqui logaritmo
natural de temperatura, considerando que o intervalo de integração é da temperatura inicial até a temperatura final, mais R logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Muito bem, então a entropia depende da temperatura e do volume. Entropia inicial, aqui mais capacidade térmica sobre volume constante. Então nós temos logaritmo natural de temperatura menos logaritmo natural de temperatura inicial mais R logaritmo natural de V dividido por V inicial. Nós sabemos, não é, de propriedades apresentadas aqui em outras aulas, tanto no contexto do nosso curso intitulado Termodinâmica Básica, ou Termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, como em outros cursos e minicursos disponíveis no nosso canal, organizados por meio de playlist e disponibilizados no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, canal este hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então aqui nós podemos usufruir das propriedades de logaritmo e escrever, não é? Nós sabemos que logaritmo natural de x é o logaritmo na base do número de Euler de x, bem como sabemos que o logaritmo de x multiplicado por a, logaritmo de x na base b multiplicado aqui por a, o logaritmo, isso é logaritmo de x elevado a a, e isso tudo logaritmo na base b. Nós também sabemos que logaritmo de a na base c mais logaritmo de b na base c é igual ao logaritmo de a vezes b na base c. Então, nós usufruiremos dessas propriedades para tratar esse logaritmo natural. Então, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.